Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à TV Otimista. Eu sou o Paulo César Noronha. Você acompanha a partir de agora o programa Eleições 2024. Esta edição especial vai sabatinar os candidatos a prefeito de Fortaleza, que estão no segundo turno. Hoje recebemos Evandro Leitão, do PT. A ordem de sabatinas foi definida a partir da confirmação dos convites pelas assessorias. Quais as principais propostas do candidato do PT? Quais as estratégias para a reta final da disputa na capital cearense? Qual o peso dos apoios políticos nesta etapa decisiva? Estes e outros assuntos serão abordados a partir de agora, no programa Eleições 2024. Evandro Sá Barreto Leitão é bacharel em Ciências Econômicas e em Direito. O convidado é pós-graduado em Gestão Pública e em Marketing. Evandro Leitão é auditor da Secretaria da Fazenda do Estado. Ele está no terceiro mandato de deputado estadual. O candidato a prefeito de Fortaleza é o atual presidente reeleito do Poder Legislativo. Participa do programa comigo o diretor de jornalismo do Grupo Otimista, o jornalista Erivaldo Carvalho. Candidato Evandro, seja bem-vindo. O senhor começou na política em 2010, quando foi candidato a deputado estadual, ficou na suplência na primeira vez, depois foi eleito em 2014, reeleito em 2018 e a mesma coisa em 2022. Desta vez o senhor está encarando uma experiência bem diferente, que é uma eleição majoritária, muito diferente do que acontece na eleição proporcional, o senhor deve estar sentindo isso. E numa eleição extremamente acirrada, com acusações de lado a lado, às vezes muito pesadas. Como é que está sendo para você viver essa experiência? Antes de mais nada, prazer, Paulo César, Erivaldo e a todos os telespectadores que estão nos acompanhando. Para mim é tudo muito novo, apesar de estar na política já há alguns anos, tenho aí 14 anos de caminhada aproximadamente, mas como você disse, é uma campanha para mim completamente diferente. Eu fui candidato já por algumas oportunidades em campanhas proporcionais, mas majoritária nunca tinha sido. E é uma experiência que para mim está sendo muito enriquecedora, quando a gente recebe o carinho, quando a gente recebe o apoio e a esperança, sobretudo, das pessoas, da população. E essa esperança me dá muita força, apesar de ser uma campanha aí que termina nos deixando um pouco, um pouco exaustos, é muito cansativa, tanto fisicamente como psicologicamente, mas em contrapartida, essa energia que a população nos passa e a esperança que ela está tendo para comigo, isso me reenergiza e cada vez mais me dá força para superar todos esses desafios que é uma campanha política. Agora, o senhor é conhecido com um estilo de conciliador, uma pessoa que inclusive conseguiu ser reeleito à presidência da Assembleia por unanimidade, inclusive os opositores, os mais ferrenhos, né? E dessa vez, como candidato numa eleição majoritária, o senhor tem que ir para o embate mesmo. E esse embate tem que ser apresentado de uma forma até virulenta às vezes. Isso é difícil para o senhor? Você, muitas vezes, você tem uma característica e você, de alguma forma, tem que se adaptar a uma situação, não deixa de ser algo novo, não deixa de ser algo que você tem que, digamos assim, você tem que se adaptar a essa situação. Mas eu digo para você que saber separar, distinguir projetos, pessoas, para mim, apesar de ter uma característica de conciliador, como você disse, mas para mim não está sendo tão difícil. Nós temos características, personalidades e pensamentos, ideais, lutas, defesas muito distintas, eu do meu adversário. São completamente distintas e cada vez mais está ficando muito claro para a população fortalezense. Rivaldo. Muito obrigado, PC. Olá, candidato, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer, Rivaldo. Nós tivemos ali o resultado do primeiro turno, em que o senhor ficou a quase 6 pontos percentuais do primeiro lugar do André Fernandes, né? Foi uma campanha de primeiro turno, né? Costuma-se dizer que a campanha de segundo turno é uma outra campanha, né? Portanto,
algumas estratégias são mantidas, outras são alteradas, né? No seu caso, principalmente porque você vai ter um terreno a recuperar, né? O que mudou de uma forma geral a estratégia do primeiro turno, em que você tinha 9 candidatos, e agora em que é no mano a mano, no tete a tete, o candidato? Bem, Erivaldo, assim, se a gente for fazer uma análise bem pragmática dos números, eu comecei essa campanha com 4%, né? 4% e fui crescendo, terminei a campanha com quase 35% das intenções de voto da população fortalezense, dos votos válidos da população fortalezense. E logo nas primeiras pesquisas, na primeira semana, esses quase 6 pontos percentuais de diferença caiu para 2 ou 3 pontos percentuais. Então, a estratégia, a meu ver, o que não é nem que muda, mas o que complementa são os apoios que você termina tendo por parte de alguns que não estavam no primeiro turno e que vieram a se somar agora conosco no segundo turno. Lideranças, vereadores, enfim, e referências políticas que se somaram ao nosso projeto e que estão aí defendendo, estão aí nas ruas, na campanha, e o restante é corpo a corpo, como você falou. A gente continuar no corpo a corpo, continuar com as nossas caminhadas, com as nossas carreadas, caminhar passando para a população, transmitindo para a população os nossos programas, o nosso programa, aquilo que a gente quer para a Fortaleza nos próximos 4 anos. Candidato, no primeiro turno, os seus adversários, sobretudo o prefeito Sarto e o capitão Wagner, reclamavam bastante de que estaria havendo uma estratégia da sua campanha de polarizar, de trazer a polarização nacional entre Lula e Bolsonaro para a campanha local. Primeiro, saber se o senhor confirma que era realmente uma estratégia. E, em sendo verdade, como é que está sendo isso no segundo turno? Essa estratégia valeu a pena? Olha, nós temos que transmitir para a população qual o lado que cada candidato está. O meu lado eu nunca escondi. Desde o início da campanha, que eu sempre digo, falo e deixo de forma muito transparente que eu estou do lado do povo de Fortaleza, da população fortalezense, e tendo apoios importantes do presidente Lula, do ministro Camilo, do governador Elmano, além de todo o arco de aliança que nos dá a sustentação. Todos os partidos que nos dá a sustentação. Então, eu nunca escondi. Diferente do meu opositor, do meu adversário, onde esconde o seu líder maior, esconde aquele que era o seu mito, que é o seu mito, que ele tem, o candidato André tem como referência, e isso tem que ficar muito claro para a população fortalezense, o ex-presidente fracassado Bolsonaro. Ele é o que representa o bolsonarismo aqui em Fortaleza. É a peça, digamos assim, mais importante. E ele está sendo tão desleal, está traindo o seu mito, o seu líder, que ele esconde o Bolsonaro. E isso, campanhas políticas, nós temos que ter estratégia, sim, mas nós temos que ser muito transparentes. Porque quem esconde, quem trai, quem é desleal, antes de assumir, certamente, quando sentar na cadeira de prefeito, irá também ser desleal, irá trair a população fortalezense. E eu tenho sido de uma forma muito transparente, com os meus programas, todos eles execuíveis, diferente do meu adversário, que a todo momento, a toda hora, ele fica transmitindo para a população programas, projetos inexequíveis, ou seja, que não tem viabilidade, quando ele não copia os nossos programas. Então, eu sou muito transparente. Aliás, minha vida toda sempre foi assim. Minha vida toda foi atuar com muita transparência. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Paulo César, Erivaldo, está entre as 4 Assembleias Legislativas mais transparentes de todo o Brasil. Isso não é dito por mim, isso é dito pela Atricom, que é a Associação dos Tribunais de Contas do país, Atricom,
pelo Instituto Internacional, que também fez pesquisas para o Ministério Público, para a CGU, na realidade. E eu estou muito tranquilo e, além de tranquilo, convicto de que a população fortalezense, ela está assim, ela está se apropriando do nosso programa, dos nossos projetos, e cada vez mais a gente cresce nas pesquisas. Aliás, nós já estamos na frente, e por isso bate o desespero no adversário e fica a me atacar toda hora, todo momento, e com coisas tão bobas, né? Com coisas tão bobas, querendo criar fake news, que é o que ele sabe fazer muito. Ele tem mestrado em fake news, toda hora, todo momento, com ataques, com ofensas, e eu, diferente dele, também tenho as mãos muito limpas. Eu nunca fui condenado por agressão. Aliás, eu não tenho um processo absolutamente nenhum. Ele sim, ele foi condenado por agredir mulheres. Ele foi condenado, repito, por agredir mulheres, e ele não assume. Ele diz que foi um momento de infelicidade dele, pediu desculpas. Ora, se ele pediu desculpas, e ele voltou, ele nunca pediu desculpa para a jornalista que entrou com ação e ganhou contra ele. Ele votou contra a lei do feminicídio. Aliás, ele não acredita em feminicídio. Ele não acredita em crime de ódio contra o gênero feminino. Ele não acredita. Ele acha isso besteira. Ele votou contra a lei de igualdade salarial entre homens e mulheres. E aí o argumento dele, ele é tão dissimulado que o argumento dele é o seguinte: olha, eu não quero que seja igual, eu quero que seja maior o salário das mulheres para com o dos homens. Ora, se todos nós sabemos, brasileiros, que nós vivemos numa sociedade machista, que nós temos que inverter essa situação, esse processo, isso é ao longo dos anos. E a primeira coisa é a gente, pelo menos, equiparar que os salários entre homens e mulheres que exercem a mesma função, existe um desnível enorme, onde os salários dos homens normalmente são maiores que os das mulheres. O que está se querendo é pelo menos igualar. E ele vem com essa falácia, com essa dissimulação, com essa cara de pau e dizer o seguinte: não, eu defendo que seja maior assim, mas isso não é nem igual. Então, assim, são projetos completamente diferentes e que eu tenho a honra de dizer que faço parte do projeto, do time, do Lula, do Camilo e do Elmano, do Minha Casa Minha Vida, do Ceará Sem Fome aqui, que foi implantado pelo governador Elmano, do Farmácia Popular, do Mais Médico, que ele votou contra o Mais Médico, que ele votou contra o Minha Casa Minha Vida, certo? E pois eu sou a favor do Minha Casa Minha Vida, do Mais Médico, do Farmácia Popular, da Escola de Tempo Integral, que ele quer privatizar a educação da nossa cidade. Como que o senhor lê a distribuição de apoios nesse segundo turno? Alguns nomes apoiaram o senhor, outros nomes e grupos apoiaram, né, declararam apoio ao André Fernandes. Qual é a leitura que o senhor faz dessa distribuição de forças? Pegando carona na pergunta do Arivaldo, surpreendeu o apoio de pessoas como o ex-prefeito Roberto Cláudio, que até um dia desse era seu correligionário no PDT? Surpreendeu. Surpreendeu, sinceramente, porque acima de qualquer coisa está a população fortalezense. Acima de qualquer briga entre partidos PT, PDT, PDT, PT, acima de qualquer interesse está o bem da população fortalezense. Infelizmente, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, infelizmente, ele optou por um caminho, a opção do negacionismo. Ele que é médico sanitarista, ele optou por uma pessoa para representar a nossa cidade, uma pessoa negacionista, uma pessoa que não se vacinou, uma pessoa que estimulava, incentivava as pessoas a não se vacinarem. Nós tivemos mais de 700 mil mortes, PC e Erivaldo, e que muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas se o presidente fracassado Bolsonaro tivesse apoiado
as autoridades sanitárias desse país. Quando ele não apoiava, o seu ministro também não apoiava. Ele foi aqui, vocês devem se recordar, lá na sua região, Erivaldo, lá na região da Ibiapaba, ele participou, no ápice da pandemia, ele participou de um evento lá, fazendo uma aglomeração de pessoas, quando as autoridades sanitárias pediam para que se fizesse o isolamento social, ele aglomerando, pois depois daquele evento deu um pico de crescimento de Covid naquela região. Então, esse é o candidato bolsonarista, que é o André, um negacionista, e que o Roberto Cláudio hoje mancha a sua história, mancha a sua trajetória por uma vingança, na realidade, um fracasso originado de um fracasso dele, Roberto Cláudio, em 2022, e que se tornou, que ele alimentou esse fracasso e agora está com a vingança e que ele está produzindo essa vingança em desfavor da população fortalecida. Agora, o argumento... Eu vou pedir para você guardar a pergunta, porque nós já estamos finalizando o primeiro bloco e a gente vai para um rápido intervalo e volta já já com eleições 2024. Estamos de volta com o programa Eleições 2024, hoje entrevistando o candidato do PT a prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão. Evandro Carvalho, a palavra é sua. Muito obrigado, PC. Candidato, a gente falou no bloco anterior, né, dos apoios, o senhor fez uma série de considerações à presença do ex-prefeito Roberto Cláudio na campanha de André Fernandes, né? E o argumento lá é de que o Roberto Cláudio agrega experiência administrativa, né, experiência exitosa, diga-se, ao André, que é um candidato jovem, que não tem coligação, a candidatura é pura, né, só o PL. Isso, de alguma forma, não justifica o apoio? E outra pergunta, esse incômodo que a candidatura do senhor sente com o apoio do Roberto Cláudio ao André Fernandes, não é um incômodo pelo impacto que isso pode representar, um impacto positivo na candidatura do André? Olha, Erivaldo, não, de forma nenhuma. O que eu falo aqui, o que eu pondero, é pelo caráter político, não pragmático, mas pelo caráter político de defesa à população, de defesa à democracia em respeito à população. Eu digo para você que se nós formos olhar pela questão eleitoral, o ex-prefeito Roberto Cláudio, em 2022, para governador do estado do Ceará, ele perdeu aqui em Fortaleza. Aliás, ele não ganhou em nenhuma única sessão, em nenhuma única zonal aqui em Fortaleza. Se nós formos olhar de forma muito pragmática, se nós formos olhar de forma muito pragmática também, agora em 2024, o prefeito Roberto Cláudio apoiou o seu sucessor. E o seu sucessor, Sarto, tirou menos de 12% dos votos. Menos de 12%. Então, não é que causa um incômodo para mim de ele ir apoiar o adversário. De forma nenhuma. A questão é de uma caminhada, de toda uma luta que ele, Roberto, teve e também em defesa do Sistema Único de Saúde, em defesa da democracia, que ele sempre demonstrava ter. Ele sempre tinha essas bandeiras que faziam parte de suas lutas. E de uma hora para outra, ele dá, digamos assim, me permita a expressão, um cavalo de pau e adere à extrema-direita negacionista, antidemocrática, que não respeita absolutamente ninguém, com um discurso de ódio e simplesmente pelo pragmatismo político, deixando de lado toda uma história. Isso foi o que me surpreendeu. Me incomodar de forma nenhuma, eu acho que cada um de nós temos
a liberdade de fazer nossas escolhas, mas quem melhor saberá, quem melhor irá avaliar é o povo, a população fortalezense, no dia 27 de outubro. Quem foi que realmente acertou? Se o time do respeito, do cuidar das pessoas, o time que respeita mulheres, o time que vai e que está criando e irá criar na Prefeitura de Fortaleza expectativa para a nossa juventude, e o time que não joga com fake news, que não fica ofendendo, maculando a honra de ninguém. Candidato, o senhor tem usado como mote principal na sua campanha o alinhamento que existe entre o senhor, o governador Elmano, o ministro Camilo e o presidente Lula. Tem até o mote, juntos somos mais fortes, é o mote da sua campanha, né? Na prática, como é que esse alinhamento pode ser bom para a cidade de Fortaleza? Inclusive, os seus adversários, eles colocam muito que não seria salutar, né? O mesmo partido dominar em tantas frentes, né? No governo federal, no governo estadual e no governo municipal. Como é que o senhor explica isso aí? Na realidade, os meus adversários falam isso por inexperiência em gestão. Eles não têm experiência em gestão. Qual é a experiência que o André tem em gestão? Aliás, ele tem uma experiência. A experiência que ele tem de gestão é administrar perfis de redes sociais. Essa é a experiência que ele tem. Ele não tem absolutamente nenhuma outra experiência. Eu quero ver se ele tem a carteira de trabalho dele, se foi assinada em algum momento. Então, assim, ele não tem absolutamente nenhuma experiência, e por não ter experiência, ele não tem a compreensão de que se não administra sozinho, não se vai para canto nenhum sozinho. Você precisa de parcerias, você precisa do governo do estado, do governo federal. Eu tenho minha identidade, eu tenho minha experiência, eu já fui testado e aprovado como secretário de Estado, quando fui durante 3 anos, e o Ceará, foi na época que o Ceará mais postos de trabalho criou, que mais cresceu nos 3 anos, onde eu contribuí, pude dar minha contribuição. Eu tenho experiência como deputado, e não apenas no Poder Legislativo, mas como presidente da Assembleia Legislativa de um poder, onde sou presidente eleito e reeleito que fui. E tenho também minha experiência como servidor público, que ingressei por concurso público desde 1994, conheço gestão, conheço orçamento. Então, eu já tenho experiência, eu tenho preparo, diferente do meu adversário, que é despreparado, que é inexperiente. Não é porque ele é jovem. O João Campos esteve aqui, essa semana aqui em Fortaleza. O João Campos é um jovem, mas o João Campos, antes de virar prefeito, ele era da Casa Civil do governo do estado de Pernambuco. Casa Civil é o secretário dos secretários. Então ele tinha experiência na máquina pública, apesar da sua jovialidade. Então a questão não é por ser jovem, a questão é por inexperiência, por falta de preparo. Então eu digo para você, PC, e Erivaldo e a todos que estão nos acompanhando, a gente tem que ter muito cuidado. O que está em jogo aqui não é uma disputa de uma final de jogo de futebol, como ele está querendo transformar. Ele não tem nada o que falar de mim. E ele quer transformar as eleições de Fortaleza numa final de um jogo de um campeonato cearense. Eu tenho, com muita honra, o futebol, ele me deu a oportunidade de mostrar que uma pessoa que nunca foi abastada financeiramente, ou seja, nunca teve dinheiro. Eu nunca tive dinheiro, e o futebol naquela época, você sabe, PC, porque você é do futebol, naquela época, as pessoas que entravam no futebol, os diretores e presidentes, tinham que ter dinheiro, tinham que ser pessoas ricas. E eu iniciei, e eu digo isso não com arrogância, mas com humildade, eu tive a honra de iniciar um novo processo no futebol cearense, onde, através de uma gestão transparente, responsável, eu saneei o Ceará Sporting Clube. Eu dei minha oportunidade de pegar um clube falido e transformá-lo num clube respeitado, onde coloquei num outro patamar do futebol, não só cearense, mas brasileiro. E que hoje eu tenho também a honra de ver
os clubes daqui, não só o Ceará, mas sobretudo o Fortaleza, que está em um outro patamar, através lá do Marcelo Paes. Então, eu tenho a honra de ter passado, de ter dado a minha contribuição. Mas eu não tive essa experiência apenas no futebol. Apesar de ele querer transformar essa disputa pela Prefeitura de Fortaleza, uma disputa por um clássico entre Ceará e Fortaleza, entre Fortaleza e Ceará. Não é isso. E a população fortalezense, ela tem que estar muito ligada, antenada, de que ele não tem proposta. Ele não tem proposta e o que ele quer, através desses ataques, é colocar os torcedores contra a minha pessoa. É o que ele quer. Mas ele não vai conseguir, porque a população está dando as suas respostas. Está dando pelo acolhimento e as pesquisas estão demonstrando isso. As pesquisas estão demonstrando isso. Candidato, o senhor falou rapidamente de gestão pública, né? Nós temos uma máquina pesada, robusta, né? E muito cara aqui em Fortaleza. Na hipótese de o senhor ser prefeito a partir de janeiro do ano que vem, o senhor vai remodelar, vai fazer uma reforma administrativa, vai fazer enxugamentos, fusões, porque de fato é muito dinheiro na veia para manter a máquina rodando, dinheiro que vai faltar para fazer as entregas lá na ponta. Seria viável um caminho por aí, enxugar a máquina da prefeitura? Primeiro eu quero deixar muito claro para todos os servidores e servidoras do município de Fortaleza que fiquem tranquilos. Todas as fake news que estão sendo passadas para vocês, que eu vou demitir, que eu não vou querer chefes em postos de saúde, isso é mentira. Eu não irei ficar transmitindo uma insegurança, passando a insegurança para os servidores e servidoras. Eu sou servidor público, eu sei o que é isso. Eu sei da importância do serviço público para a população, para a boa prestação de serviço à população. Então fiquem tranquilos. Sobre qualquer tipo de reforma administrativa que possa se querer, isso, claro que isso vai depender de uma ampla avaliação. De uma ampla avaliação. Eu não tenho a ideia de acabar com nenhuma secretaria, de nenhuma. Nós temos 12 regionais, além de outras secretarias que nós temos. Eu não tenho essa ideia de estar acabando. O que nós vamos fazer é uma ampla avaliação e aquilo que for necessário fazer, nós iremos fazer, agora com muita responsabilidade, sem perseguição, sem assédio moral que existe. Eu recebi grupos de servidores públicos daqui de Fortaleza e eles me relataram assédio moral que existe na Prefeitura de Fortaleza. Eu não irei fazer nenhum tipo de perseguição. O senhor está dizendo que a atual gestão está operando a favor do candidato André? É isso? Eu não estou dizendo. É o que está aí. É o que todo dia sai nos jornais, na mídia. Não sou eu que estou falando, não. Eu estou cansado de ler. Foram colocados para fora 3 secretários municipais porque declararam apoio à minha candidatura. Entendi. Então, isso aí está muito claro. E a imprensa, vocês mesmos estão aí noticiando isso. O candidato, em relação à taxa do lixo, o senhor tem repetido na campanha que um dos primeiros atos, numa eventual eleição, será mandar à Câmara o projeto extinguindo aí a taxa do lixo. A taxa do lixo ela foi criada com justificativa de bancar exatamente a operação de tratamento do lixo, a questão do saneamento, que são importantes e que são necessários. No entanto, há uma constatação, digamos assim, uma percepção de que mesmo com esse dinheiro o lixo não está sendo devidamente bem tratado, digamos assim. Eu queria dizer assim, o seguinte, para fazer esse trabalho precisa de dinheiro. O senhor extinguindo essa taxa, esse dinheiro vai vir de onde? Bem, primeiro eu quero dizer que nós temos que ter uma máquina, um erário eficiente. Nós temos que botar para funcionar a máquina pública, com pessoas capacitadas, com um secretariado competente e escolhido de forma meritocrática, com os partidos aliados, sim, mas também de forma meritocrática. Então, eu estou muito tranquilo com relação a isso. Relativo especificamente à taxa do lixo, é importante que a gente diga que Fortaleza tem 298 anos. E durante 297 anos, não tinha taxa do lixo, não.
Não existia taxa do lixo. E a taxa ela foi criada com a justificativa, só um adendo me permita, Paulo, foi criado com a justificativa que a prefeitura estava sendo obrigada a criar para ter recursos para bancar o recolhimento do lixo na nossa capital. Mas que ele estava sendo obrigado. O que todos nós sabemos que isso não é verdade. A lei diz que a lei diz do que marco legal do saneamento diz que a prefeitura ela tem que ter sustentabilidade econômica. Ela não diz ela não obriga que a prefeitura crie taxa. Dizer que tem que ter sustentabilidade econômica é dizer que os recursos têm que serem bem geridos, com eficiência. Então, nós iremos extinguir, sim. Essa taxa foi criada e o lixo na nossa capital, ele permanece, na realidade, a cidade continua mais suja, não melhorou em absolutamente nada. Essa taxa, toda taxa que é criada, ela tem que ser revertida por uma contraprestação de serviço para a população. Qual foi a contraprestação de serviços para a população que foi criada? Melhorou o serviço? Não melhorou, piorou. Então, nós vamos extinguir e nós vamos, de maneira eficiente, nós vamos, sim, fazer uma gestão onde não precisará dessa taxa para que a gente possa fazer esse recolhimento e não só esse recolhimento. Nós estamos implantando uma gestão eficiente em todas as áreas, na área da saúde, na área da educação, na área da infraestrutura, na área do meio ambiente, na área da cultura, enfim, em todos os eixos temáticos. O senhor daria uma garantia de que não iria aumentar outro imposto para compensar essa taxa? De forma nenhuma. Eu não vou aumentar absolutamente, não vou majorar nenhum tipo de imposto, nenhum tipo de alíquota de tributo para onerar ainda mais o bolso da população. Tá bom, então o Erivaldo pergunta já no próximo bloco, porque a gente vai a mais um intervalo, a gente volta já com o Eleições 2024. Estamos de volta com o último bloco do especial Eleições 2024, hoje recebendo o candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão. Erivaldo. Muito obrigado. Candidato, as suas propostas no plano de governo, uma vez prefeito, qual seria a busca de uma marca de gestão para o governo Evandro Leitão? Na saúde, por exemplo, a gente teria como dizer que os atuais gargalos seriam enfrentados de forma prioritária, independentemente de orçamento e até mesmo de uma equipe qualificada para estar à frente da pasta? Claro. Saúde será prioridade, sem sombra de dúvida, no nosso governo. Aliás, é importante que diga que enquanto o meu adversário, ele diz que a sua secretária de saúde será a capitã cloroquina, a Mayra, aquela da pandemia que ficava passando, incentivando que as pessoas tomassem cloroquina, remédio de verme para a Covid, eu quero dizer que eu vou agir com muita responsabilidade. Desde a escolha do meu secretário de saúde até os programas que nós vamos implementar. Primeiro, nós vamos implementar o programa Terceiro Turno, ampliando os horários de atendimento dos postos de saúde, Erivaldo. Hoje, os postos de saúde tem lá no site da prefeitura que eles ficam abertos até às 19 horas. Se você for a partir das 17, não tem absolutamente, os poucos profissionais que existem não estarão mais lá. Nós vamos abrir até às 21 horas com profissionais, com médicos, com remédios. Nós vamos dar uma atenção muito grande à saúde primária, à atenção básica dessa cidade. Falar de saúde é falar de atenção primária. Então nós temos que aumentar, ampliar o programa de saúde da família aqui em Fortaleza. Não só ampliar as suas equipes, mas também ampliar as especialidades, colocando nutricionistas, colocando psicólogos, porque é na atenção primária que faz a prevenção. Nós vamos também ampliar a rede de policlínicas na nossa cidade.
E essa ampliação das policlínicas será importante porque irá desafogar o IJF. O IJF, que é o maior hospital de trauma que nós temos, todo e qualquer caso se envia para o IJF e o IJF fica completamente hiperlotado. E nós temos que desafogar. Como é que se desafoga? Dando atenção à saúde secundária, que são as policlínicas e as UPAs, que nós também iremos atuar fortemente nas UPAs aqui na nossa capital. Nós vamos também criar um espaço para os PCDs, um chamado Espaço Girassol, que é um espaço onde nós iremos implantar em todas as regionais de Fortaleza, para nós estarmos acolhendo os nossos jovens, as nossas crianças, as mães e os pais atípicos com transtorno de espectro autista, com síndrome de Down e outras deficiências, com equipe multidisciplinar, formadas por neuropediatras, por terapeutas, por fonoaudiólogos, enfim. E isso tudo, repito, para nós darmos visibilidade para essas pessoas. Então, é dessa forma, atuando de uma forma integrada também com o governo do Estado, onde nós vamos também criar o prontuário eletrônico, onde a regulação, não é que a regulação do município vai acabar, mas é porque nós vamos ter uma regulação única, município e Estado. Para nós termos o Erivaldo chegar lá no posto de saúde e abre um prontuário dele lá no posto de saúde, lá do Mucuripe. E se ele for atendido lá no posto de saúde do Antônio Bezerra, ele vai ter o prontuário dele que foi aberto lá no posto de saúde do Mucuripe, dizendo o que é que foi passado para ele, qual foi o problema que ele teve. Então é dessa forma, com integração, com respeito aos profissionais de saúde, que nós iremos tratar a saúde de Fortaleza. E não colocando a capitã cloroquina para estar à frente de uma importante pasta que é a saúde. O senhor tem falado também em devolver ao hospital criado pela prefeita Luiziane Lins, lá no Jockey Club, para ser um hospital específico para atendimento de mulheres. Isso, né? isso. Essa decisão é política ou ela tem algum embasamento técnico? Não, com embasamento técnico. O Hospital da Mulher foi criado com um conceito para a mulher. E outra coisa, não só isso, nós vamos abrir as urgências e emergências do Hospital da Mulher, do Gonzaguinha, do Zé Walter, do Gonzaguinha lá da Messejana e do Gonzaguinha da Barra. Nós vamos devolver também o Hospital Nossa Senhora da Conceição para a população do Conjunto Ceará. E eu quero aqui mandar um forte abraço para o meu amigo Tony Brito, quero mandar um forte abraço também para o vereador Emanuel Acrisio, que estão nos apoiando, e as demais lideranças daquela região. Porque nós vamos olhar para a população fortalezense como um todo, não apenas aqui na parte dita rica da cidade. Candidato, segurança pública, a gente tem um problema seríssimo de criminalidade, os índices não cedem a despeito de investimento, a despeito de ciência, de nomes importantes, especialistas, etc. O que a Prefeitura de Fortaleza, numa hipótese de ser o senhor o próximo prefeito, pode fazer para enfrentar essa realidade? Erivaldo, essa pergunta é muito importante, porque isso é um dos maiores desafios que nós teremos relativo à questão da segurança pública. Apesar de não ser competência do município de Fortaleza, da Prefeitura de Fortaleza, não é competência do governo do Estado e é competência do governo federal, mas nós não podemos nos eximir, nos esquivar de ser um dever do município se juntar com o governo do Estado, se juntar com o governo federal. E, portanto, a Guarda Municipal, que será valorizada, a nossa Guarda Municipal, nós vamos, aqui é compromisso meu, implantar, atualizar o PCCS da Guarda Municipal e de outros também segmentos da Prefeitura de Fortaleza, de outras classes da Prefeitura de Fortaleza, e que, aliás, esse PCCS da Guarda foi implantado ainda em 2008 na gestão da Luiziane, e que nós vamos atualizar. O atual prefeito prometeu e não cumpriu implantar um novo PCCS, atualizar o novo PCCS da Guarda. Então nós vamos valorizar, nós vamos chamar os mais de 500 guardas municipais que foram aprovados, mas que ainda não foram chamados no último concurso. Agora, tudo isso feito de forma muito integrada. E aí é onde entra a Prefeitura. A Prefeitura vai se integrar, a Guarda Municipal vai se integrar com a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal. Para, através dessa integração, nós temos parcerias importantes de câmaras, a integração de câmaras na nossa cidade,
a integração de parcerias para que a gente possa efetivamente estar fazendo esse enfrentamento. Eu vou dar um dado rápido. 53% da população cearense, fortalezense, 53% da população, das ocorrências que são realizadas no CIOPS, registradas no CIOPS, é relativa à questão de perturbação do sossego alheio. É uma briga de vizinho, é uma briga por um som alto, e que são deslocados aproximadamente 700 homens e mulheres policiais, são deslocados dos seus batalhões, dos seus comandos, para estar resolvendo esse tipo de problema de menor potencial ofensivo. Se nós tivéssemos uma guarda municipal integrada com a Polícia Militar, a Guarda Municipal poderia perfeitamente estar fazendo esse tipo de trabalho, que é um trabalho de patrulhamento, obviamente. Então, por isso, integração. Segundo, a criação de um pelotão da Guarda Municipal em todas as regionais de Fortaleza. Esse pelotão vai ser operacionalizado através dos grupos operacionais especiais que já existem na Guarda Municipal. Então, esses grupos farão parte de um pelotão em todas as regionais de Fortaleza, onde irão patrulhar as praças, as areninhas, as paradas de ônibus, as escolas, os postos de saúde, porque isso é o papel da Prefeitura de Fortaleza. O papel da Prefeitura de Fortaleza, da Guarda Municipal, não é um trabalho ostensivo, é um trabalho preventivo, é um trabalho que se soma, que se integra à Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Mas, além disso, nós temos um trabalho preventivo que esse sim será o nosso maior objetivo. Enquanto o meu adversário, ele fala numa Fortaleza armada, eu falo numa Fortaleza amada. E Fortaleza amada é nós fazermos um trabalho de prevenção. Fortalecimento dos CUCAS, onde nós temos aí 5 CUCAS, programa esse que foi criado também no governo do PT e que nós vamos fortalecer, resgatar o conceito dos CUCAS, que era a aproximação. O conceito inicial dos CUCAS, o que é? É você ter um equipamento público para aproximar da população, da juventude daquela região. E, infelizmente, nós não temos mais isso. Porque um jovem, um garoto de um bairro não pode ir para o outro bairro, porque não pode passar, porque tem a questão das facções. Então, nós vamos fortalecer. Como é que a gente fortalece? Através de atividades esportivas, culturais, de um centro de formação profissional que eu irei criar dentro dos CUCAS para capacitar os jovens, para que a gente possa, através da qualificação profissional, o jovem ter a condição de ser inserido no mercado de trabalho. O candidato, as últimas 3 gestões aqui de Fortaleza, principalmente, a partir do ex-prefeito Roberto Cláudio e agora do Sarto, tem tido uma atuação quase que revolucionária do ponto de vista da mobilidade urbana. Muitas intervenções, muitas novidades, as ciclofaixas, ciclovias, o estreitamento, às vezes, de algumas ruas para permitir um melhor tráfego de pedestres. Ou seja, são políticas que foram implantadas baseadas em ideias que foram executadas em outras cidades de outros países, do primeiro mundo especificamente. O que desse trabalho o senhor aproveita numa eventual gestão sua e qual é a diretriz? É seguir nesse rumo que vem sendo tomado ou o senhor tem outras ideias para implementar na questão da mobilidade urbana? Eu não tenho dificuldade nenhuma em aproveitar, em aperfeiçoar aquilo que está dando certo. Nenhuma dificuldade, certo? Diferente do meu adversário que não conhece Fortaleza e ele diz que vai implantar semáforos inteligentes, já existe semáforo inteligente na nossa cidade há 20 anos. Há 20 anos. E ele diz que vai implantar semáforos inteligentes. O que eu posso dizer para você, que está nos acompanhando, população fortalezense, é que nós vamos implantar, que nós não vamos acabar com ciclovias, com ciclofaixas, com faixas para pedestres, nós não vamos acabar. Pelo contrário, nós vamos aperfeiçoar. Como é que se aperfeiçoa? Criando a faixa azul, que é uma faixa para motociclistas. Lá no IJF, 70% dos registros que dão entrada de acidentes são relativos à questão de acidentes com motociclistas, com motos. E para isso nós vamos criar uma faixa para trazer mais segurança, para trazer mais conforto, não apenas para o motociclista, mas também para aquele que tem o seu veículo, que tem o seu carro. 36% da frota de veículos particulares, de veículos em Fortaleza, corresponde a motos. E nós temos que olhar
Nós temos que olhar para esse segmento. Nós vamos também criar a paradinha. A paradinha vai ser um espaço que nós vamos criar para que os profissionais de aplicativos eles possam ter um local que possa carregar seu celular, que possa utilizar um banheiro, que possa tomar uma água e que possa ter uma segurança até mesmo para atender um celular. E não estar no momento que está dirigindo, transitando, trafegando, ele possa estar atendendo um celular. Então, nós vamos olhar, nós vamos integrar o bilhete único do transporte coletivo, dos ônibus, com o VLT e também com o metrô de Fortaleza. Dessa forma, nós vamos estar ajudando, contribuindo com a mobilidade e também olhando para aquele que mais precisa, aquele que todo dia pega um ônibus, ou pega um transporte complementar, uma van, ou pega o VLT, ou pega até mesmo um metrô de Fortaleza, que está praticamente pronto. Candidato, é sobre a economia da cidade. Nós temos o centro, que é o principal polo comercial do Ceará, pode-se dizer assim, né, a céu aberto, e nós temos a Praia do Futuro, conhecida internacionalmente, né? Só que o centro tem gargalos, né, e assim como a Praia do Futuro. O que o senhor pensa para esses dois importantes espaços da cidade em termos econômicos? O governo do estado de Ceará, através do governador Camilo, do então governador Camilo e depois a governadora Isolda, entregou um espaço chamado Estação das Artes e uma pinacoteca para a população. Aliás, aquele espaço ficou belíssimo. Foi dado início a uma requalificação, a uma revitalização no centro da cidade ali, com a Estação das Artes ali e a pinacoteca. Nós vamos dar continuidade. Nós vamos revitalizar o centro da cidade. Eu já tive um momento com a Câmara do Dirigente Logístico, com o Assis Cavalcante aqui, eu quero mandar um abraço, e o meu compromisso é revitalizar com importantes intervenções, seja na área fiscal, inclusive com isenção fiscal para quem se estabelecer no centro da cidade, que nós temos que atrair. Eu sou de uma geração, aliás, nós somos de uma geração onde os meus pais me levavam para ir para o centro da cidade comer lá um pastel na Leão do Sul. Isso acabou. Hoje em dia, o centro da cidade, boa parte das lojas estão fechadas ou foram transformadas em estacionamento. Então, nós vamos revitalizar o centro, assim como nós também vamos revitalizar a Monsenhor Tabosa. Também com benefícios fiscais para atrair, fazendo daquele espaço um corredor para negócio, um corredor para alimentação, um corredor onde se estabeleçam lojistas, empreendedores e dar vida àquele patrimônio, que ali é um patrimônio. E na Praia do Futuro, eu vou criar um polo hoteleiro na Praia do Futuro. Também é compromisso meu, eu já me reuni com os empreendedores, com os empresários ali das barracas da Praia do Futuro, onde eles me passaram diversas demandas e é compromisso meu também revitalizar aquela área com um polo hoteleiro que irá se instalar lá, ali naquela região. Nós estamos terminando aqui o nosso programa, deputado Evandro, e a gente ainda tem um minutinho, então eu queria que o senhor aproveitasse aí para fazer as suas considerações finais. Eu quero agradecer aqui ao Grupo Otimista, ao Adriano, a você, Paulo César, a você, Erivaldo, e a você, fortalezense, que está aí nos acompanhando. Eu quero dizer que nós estamos já numa reta final de campanha. Estão faltando apenas 10 dias. 10 dias para a escolha daquele que irá governar, que irá administrar a quarta maior capital desse país. Uma cidade que tem o maior PIB do Nordeste, mas em contrapartida tem a terceira cidade mais desigual do Nordeste, com contrastes sociais enormes. E tem dois projetos muito claros. O projeto bolsonarista, o projeto negacionista, que nega a ciência, o projeto representado aqui pelo André, onde agride mulheres. E tem o meu projeto, o projeto do Lula, do Camilo, do Elmano, do Minha Casa Minha Vida, do Bolsa Família, da Escola de Tempo Integral. E por isso eu peço a você, com a minha experiência, que já fui testado e aprovado, secretário de Estado, presidente da Assembleia, eu me proponho a ser seu prefeito. E para isso, me coloco à sua disposição. Eu peço a você, vote no 13. Um grande abraço. Muito obrigado, candidato Evandro, obrigado, Erivaldo. E assim termina o especial Eleições 2024, que sabatina os candidatos a prefeito. Nos próximos dias nós teremos aqui a presença do candidato do PL, André Fernandes, assim que a assessoria dele confirmar a nossa data e horário para a gente fazer a entrevista.
Até a próxima, então.